Glória a Deus, graça e paz. Amém. Que bênção estar aqui. Tá ligado? Uhum. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Que bênção ver o rosto de vocês, que bênção poder estar aqui nessa noite. E que bênção também poder falar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração todos os dias, porque quando oramos, vimos Deus ministrar o nosso coração através da sua palavra. Amém? Agora eu estou achando que vocês estão tensos, quem deveria estar tensa sou eu. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. E isso é bom, agora. Pode até dizer para ela, não é você que está pregando não, então bota sorriso no rosto, né? Porque quando a gente chega aqui, dá um friozinho assim na barriga, né? Você pode ter 200 anos pregando, mas sempre dá. E isso é bom, porque isso faz a gente entender que a gente depende do Espírito Santo. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém? Amém. Glória a Deus. E somos felizes quando cantamos, eu espero o dia, nós cantamos aqui, em que eu verei a face do Senhor. Nós, como igreja, precisamos ansiar todos os dias, como vivemos hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Se você soubesse que Cristo ia voltar amanhã, o que era que você fazia? Ia ser muito corre-corre, não ia? Ia ser muito perdão, ia ser muitos abraços. Então viva o dia como se Cristo voltasse amanhã. Glória a Deus. Aquilo que a gente canta aqui, sempre cantando sobre a volta, sobre estar com Ele, sobre viver para Ele. Isso vai ser tão natural no arrebatamento, porque a gente tem que viver todos os dias como se a gente fosse arrebatado naquele dia. Entendeu? Uma semana dessa eu estava dormindo, já era de manhãzinha cedo, e eu escutei. Eu abri os olhos e disse, meu Deus, tu viesse e eu não fui. É um caminhão que passa lá perto de casa com a buzina de trombeta. Ah, é o bombeiro, né, amor? Aí lá eu disse que parece que é o bombeiro. Mas, irmãos, e eu com os olhos fechados, porque lá eu saio, ainda fico na cama, e eu disse, não, Jesus, não. E o caminhão, eu não aceito, Jesus, não aceito ali. E olha, meu coração bombeou, depois eu fui abrindo, só que a trombeta foi indo, né, por conta do som. Aí eu disse, não, se fosse Jesus, ainda estava tocando aqui em cima de... Mas a gente tem que viver isso. E eu falei para ele, acho que você ouviu algum dia, né? Que é o carro do bombeiro que passa. Não sei se os irmãos já ouviram, mas passa lá na rua tocando trombeta. De madrugadinha, de manhãzinha cedo. Só quem vive esperando Jesus, com certeza já fica. Mas eu disse, eu não aceito ter ficado, não aceito não. Glória a Deus. Então nós possamos viver esse dia, todos os dias da nossa vida, como se Cristo voltasse amanhã. Glória a Deus. Povo do Senhor preparado, né? Todos os dias. Então vai ser tão natural quando a gente receber o nosso chamado. Oh, glória a Deus. E eu quero ler um versículo aqui que fala um pouco dessa esperança que nós temos como igreja do Senhor Jesus. Fala um pouco essa fé que nos faz esperar em Deus. É Romanos capítulo 5 e versículo 5. Está aí no telão. Que diz que a esperança não traz confusão. Pois algumas Bíblias diz, decepciona. Tem Bíblia aí, pode ser que esteja aí. A esperança não decepciona. Ou tem Bíblia que diz, a esperança não desaponta. A minha diz, a esperança não traz confusão, pois o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou dado, que nos foi presenteado. Glória a Deus. Esse versículo traz esperança, amém? Todo mundo leu aí, né? Ficou uma versão só para todo mundo. Essa esperança que não traz confusão, que não confunde, que não decepciona, que não desaponta. É a esperança de Cristo. É a esperança de que um dia nós vamos deixar esse mundo. A esperança de que um dia a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada da terra. Amém? Eu não vou falar aqui sobre arrebatamento, mas quando nós falamos esperança, dessa esperança que é a esperança de Cristo, que ela não depende de forças humanas, mas ela depende da presença de Deus na nossa vida. Essa esperança, ou você queira chamar de fé, não depende de forças humanas, ou não depende de humano, mas da presença viva de Deus em nosso coração. Tem um adágio que diz que a esperança é a última que morre, né? Como crente, a gente jamais usa esse chavão, porque a nossa esperança não morre. Ela nunca morre, né? Então a gente se apega em Deus, nós esperançosos, e nós temos todos os dias esperança para viver. Esperança para viver amanhã. E depois de amanhã, esperança para viver. E depois de amanhã, esperança para viver. O povo de Deus é assim. Amém? E é assim que nós vamos fazer a diferença neste mundo. Mas o que é que aquela crente só vive alegre? Mas o que é que aquele irmão passa com a família para a igreja com Bíblia na mão e tão feliz que nem rico ele é? Aleluia! A nossa esperança, ela me dava um motivo para viver feliz todos os dias. A esperança é em Cristo. Nós sonhamos, lutamos, sempre pensando que tudo vai dar certo na nossa vida. Sim ou não? Se você não tem essa certeza, no final tu vem para cá que eu oro por ti. Mas a esperança do crente, nós vivemos e pensamos que amanhã vai dar tudo certo. Isso é uma esperança ativa. A esperança do crente é uma esperança ativa. Nós estamos estudando sobre os heróis da fé. E você lembra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz: pela fé Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança, e ele partiu sem saber aonde ir. Olha só, Abraão, acho que foi o primeiro que a gente estudou, né? Abraão saiu pela fé para possuir uma herança, e a Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ir. Que bênção! Por conta da confiança em Deus, da fé em Deus, que muitas vezes falha na nossa vida. Nós oramos, nós clamamos, nós profetizamos, nós cantamos, nós pulamos, batemos palma, mas na hora que chega a fé, cadê a fé? E aí a gente diz: não sei. Não sei se vai dar certo. A nossa esperança não morre. Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e 20, Paulo fala de uma esperança, que ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada eu serei confundido. Olha aí, a esperança não confunde. Antes, com toda confiança, veja bem, eu tenho uma expectativa e eu tenho uma esperança que em nenhum momento eu serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto
agora, para mim, como para sempre. Ele será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Coisa linda. Ele vivia a esperança de Cristo ali, não importava. E quem lê Atos lá, a gente vê o quanto esse homem não importava que ele morresse. Ele estava com Cristo. Cristo era nele. Cristo nele. Cristo em nós, esperança da glória. A palavra diz, né? Cristo em vós, esperança da glória. Acho que é no livro de Daniel que tem essa passagem. A esperança do crente jamais pode amortecer. Então o apóstolo Paulo, ele fala de uma esperança amadurecida pela fé. Olha só, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada eu serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será para mim, tanto agora como sempre, e eu vou engrandecer Ele no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Glória a Jesus. Essa é a esperança nossa, a esperança que não frustra, a esperança que não decepciona, a esperança que não engana e a esperança que não confunde. E eu peço para vocês falar isso comigo. Diga assim: esperança que não frustra, que não decepciona, que não engana e que não confunde. Aleluia. Essa é a esperança do crente. De vez em quando vão mandar vocês dizer alguma coisa para vocês não dormirem. Como eu sou professora, eu falo muito alto, então eu quero controlar isso, até porque eu estou com alguns problemas, né, na garganta e eu tenho que falar um pouco baixo. Então, para vocês não dormirem, daqui a pouco eu mando vocês dizerem mais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz mais uma vez: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, nós somos, não sei se está aí essa versão, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais miseráveis, e tem tradução que diz, os mais infelizes de todos os homens. É forte, né? Se a minha esperança está aqui, não, eu tenho esperança que eu estou vendo aqui, está aqui. Eu não sei o que será depois. Muitos crentes hoje, ainda existe uma dúvida. Será mesmo que Jesus vai voltar? Eu estava falando lá em Pernambuco, quando eu fui agora, conversando, e o meu sobrinho chegou e ele viu eu conversando com a minha irmã sobre mesmo o arrebatamento. E ele não é evangélico. Ele olhou e disse: tia Lúcia, desde que eu nasci que a senhora fala disso. Aí eu disse: se você passar de novo, você vai ouvir de novo. E você vai ouvir. Porque naquele dia você não vai poder dizer que não viu. Ele saiu rindo. Desde que eu nasci que a senhora fala de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Cadê Jesus? Eu disse: se prepare que você vai ansiar este dia. Como nós cantamos, como eu espero o dia, né? Eita, Jesus. Nós cantamos que parece que Jesus já está querendo vir e a gente está aqui preparado. Então é essa esperança que não frustra, não decepciona, não engana e nem confunde. A esperança que não confunde, ela precisa ser a base da nossa segurança espiritual em Deus. Lembre disso, a esperança que não confunde precisa ser a base, é o mínimo da nossa segurança espiritual em Cristo, amém? Essa esperança, e por que ela tem que ser a base? Pastora Luz, por que ela tem que ser a base? Por quê? Porque ela é segura. A esperança é segura. Jó disse assim, eu sentir-te-ás em Deus seguro, porque haverá esperança para mim. Ou eu me sinto seguro, numa linguagem mais entendível, porque haverá esperança para mim. Lá em Jó, capítulo 11. Essa base dessa esperança traz segurança, diga segurança.
ela também traz alegria. Pode dizer, traz alegria. Provérbios 10, 28 diz: a esperança do justo é alegria. Né? Então a gente não era para estar aqui carrancudo. Eu sei que todo mundo tem dívida amanhã para pagar. Mas a presença de Deus é tão boa. E Ele pode vir esta noite, que eu estou aqui, ó. Estou com um bocado de coisa para pagar amanhã, mas eu estou aqui adorando a Ele, exaltando o seu nome e declarando: Jesus, se tu vir aqui hoje, amém, que amanhã nem dá mais para pagar. A nossa esperança. Então, o crente precisa estar alegre, diga alegre. Vem para cá e deixa o barulho. Pastor André gosta disso. O barulho dos irmãos conversando. Outra pessoa chega e diz: que igreja barulhenta. Não, é que os irmãos estão felizes, estão chegando na igreja, passaram a semana sem ver os irmãos, os outros. Então é isso mesmo que tem que ser. Crente tem que ser feliz, alegre e seguro. Glória a Deus. Essa é a esperança, é a base da esperança. A base da esperança também é consolo. Diga consolo. 2 Tessalonicenses 2,16 diz que o nosso Pai, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Que Pai? Deus. Ele que nos amou. Aí lá vai o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses: o Pai que me amou, me deu eterna consolação e boa esperança pela graça, somente pela graça. Nós temos esperança somente pela graça. Não sei se é essa tradução que está aí, que vocês estão vendo, mas deve ser mais ou menos assim. A graça de Deus, ela nos traz esperança, segurança, alegria, consolo. Então, a base da esperança é tudo isso e muito mais. A esperança, a base da esperança é futuro. Diga futuro. Muito bem. Jeremias 31, 17 diz: porque há esperança para o teu futuro. Olha que segurança. Há esperança para o teu futuro. Está incomodado se não vai dar certo? Está aperreado à noite? Como é que os filhos nem chegaram? E quando meus filhos nascer, como é que vai ser? Há esperança para o teu futuro. Há esperança para ti, há esperança. Se ele não voltar, há esperança para os teus filhos, há esperança para os teus netos. E nós lembramos daquele versículo que diz, acho que é Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque os seus pensamentos que penso a respeito de vós são pensamentos de bens e não de maus. Para quê? Para nos dar o fim que vocês desejam. Para te dar o fim que você deseja. É o próprio Deus falando. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, igreja. São pensamentos bons. Para te dar o fim que tu deseja. Se preocupe com seus filhos e seus netos, não. Se Jesus não vier e você for embora, Ele toma conta. Porque Ele tomou conta de mim. Eu tinha uma avó, há 60 anos atrás, que se converteu. E se converter há 60 anos atrás não era fácil. Você era chamada de bode. A casa dela, o pessoal jogavam pedras porque ela era crente. Só ela era crente naquela comunidadezinha. E eu ainda estava nascendo. As orações de vó, eu estou aqui. Ela foi embora. Porque há esperança para o teu futuro. Amém. A igreja precisa receber isso todos os dias. Então a base da esperança é segurança, alegria, consolo, futuro. E por que não dizer também perseverança? Vamos dizer? Perseverança. 1 Coríntios 13, 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Tem gente que está cheio de fé. Tem gente que tem amor para dar, vocês, mas às vezes falha na esperança. Permanece em ti. Isso é perseverança todos os dias em mim.
tem que permanecer a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Até porque esse versículo fala, né? A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. E o povo de Deus é alegre porque tem o Espírito, amém? Não é fácil viver aqui nesse mundo sem ser conduzido pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos traz alegria. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E fazer, como Jeremias diz, aquele versículo tão conhecido que a gente fala, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Trago, então, tem versão que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que tem nos agoniado nesses últimos dias? O que é que tem nos aperreado nesses últimos dias? É o crescimento do teu trabalho? É o crescimento da tua posição? Traz esperança em Cristo. Traz a esperança em Cristo. Traga à sua memória todos os dias a esperança em Cristo. Aleluia, porque a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E vamos falar deste amor agora. Falamos um pouco da esperança, porque sobre esperança nós temos muita coisa na Bíblia para falar. É só você acompanhar os grupos que estão toda semana falando dos heróis da fé. E a gente vê ali, tudo era esperança, tudo era fé e esperança junto, para poder vencer. Amém? O amor de Deus está onde? Como que a gente leu? A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Diga, no meu coração. Glória a Deus. Você acredita que se eu derramar essa água aqui, eu tenho condições de pegar de volta? Como ela está? Não. Eu posso até pegar um pano, enxugar e torcer e ela vem para aqui, mas ela não está mais como ela estava. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Tem mão como tu voltar mais não, filho. Já foi derramado. Não tem como não. Né? Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Mas eu não quero estar na pele de alguém que está desviado. Porque deve ser terrível. Não tem para onde ir. Só a Ele, só a esperança é nele. É por Ele e para Ele. A Bíblia diz que são todas as coisas. E viver lá fora sem Cristo, que agonia de um coração. Mas vamos deixar para lá. Isso aí é outra pregação. Nós vamos falar do amor de Deus que está derramado. Nós falamos muito sobre o amor ágape, né? A gente passa a vida toda na igreja, de vez em quando a gente tem pregação sobre o amor ágape, o amor de Deus que é incondicional, que não dá nada em troca, o amor de Deus, esse amor que a gente sente todos os dias. Mas esse amor derramado, e eu consultei ali minha enciclopédia, este amor derramado, né, é Echel ou Ekel, que significa despejar, derramar com abundância e transformar. Amém. Olha que coisa linda. O amor derramado, que eu fui para ele, você vai ter que me dizer alguma coisa. A gente fala de tanto amor na Bíblia. O amor filho, o amor eros, o amor ágape. E esse amor derramado? Esse amor de Deus derramado não tem mais como voltar. Ele está aí no seu coração. Foi a Bíblia que diz. Isso é uma ação contínua e farta, é uma fonte perene do amor de Deus. Entendeu? Uma fonte que não para de jorrar o tempo todo. O amor de Deus é derramado nos seus corações. Ele não foi só derramado, você vê que está no presente. Ele derramou o amor dele lá na cruz.
Mas o versículo diz, o amor é. Amanhã o versículo vai dizer de novo para ti, o amor é. Não foi o amor, só foi. Tá? Então, essa fonte contínua, essa ação, vida da parte de Deus, ela continua em nossos corações como uma fonte perene que nunca falta. O amor de Deus. O amor de Deus, ele não foi apenas só pingado, que só um pouquinho para você experimentar. Mas ele veio, ele inundou, ele continua tudo isso por meio do Espírito Santo. Que se não fosse o Espírito Santo, depois a gente vai falar dele lá no final. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Aleluia. E ele continua sendo derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Este amor é infinito. Glória. Amém? Efésios capítulo 3 e 18 diz assim, o apóstolo Paulo outra vez dizendo, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, isso é, toda a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eita Deus! E ainda diz o 19, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, porque sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Não tem como medir. O apóstolo Paulo diz, vocês vão conhecer, se vocês estiverem alicerçados neste amor, vocês podem adentrar a igreja, porque ele fala de todos os santos, e vocês vão saber, que até agora a gente não sabe, a altura, a profundidade, a largura, deste amor que foi derramado no seu coração. E Paulo diz que este amor, ele é tomado por toda a plenitude de Deus, e ele pede para a gente conhecer o versículo 19, para a gente querer conhecer deste amor. Este amor, ele é infinito e ele excede todo o entendimento. Amém. Humano nenhum ainda sobre mensurar este amor que foi derramado no nosso coração. Ninguém. Aleluia. Este amor também é imutável, isto é, ele não muda. Diga, não muda. Jeremias 31, 3 diz, próprio Deus falando, com amor eterno eu te amei. Uma coisa linda. Acho que tem a segunda parte. Com amor eterno eu te amei. E por, acho que é benignidade, eu atraí você para mim. Sim, com amor eterno. Oh Deus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Ele nos atraiu. Nós estamos aqui por causa deste amor. Este amor que foi transbordado, despejado, derramado com abundância. Dá vontade de gritar. Aleluia! Essa ação contínua, essa fonte perene que brota de lá do coração do Senhor, foi derramado no meu coração. E este amor é imutável, ele não muda. Ele diz, o profeta Jeremias, que Deus falando através deles, com amor eterno eu te amei, e foi por isso que eu te atraí. Glória a Deus. Se fosse por nós mesmos, nenhum de nós estava aqui. Sim ou não? Eu não estava. Eu me converti muito cedo, mas eu era briguenta. Sou felizarda. Era briguenta. Muito briguenta. E talvez eu não estivesse aqui. Mas o amor de Deus foi lá e me fisgou. Derramou, esparramou, né?
fez transbordar na minha vida. O amor de Deus, ele salva, ele protege, ele consola e ele perdoa. E muito mais, o amor de Deus. Teve um escritor que ele disse que o amor de Deus é como o oceano. Você vê o começo, mas não vê o final. Acho que foi Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito, mais ou menos. Esqueci. Diz que o amor de Deus é como o oceano. Você vê o começo, mas você nunca vê o fim. Derramado. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Aleluia. Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, já no final, versículo 26, ele diz assim: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer mais, a fim de que o amor com que tu me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Coisa linda. Finalizando a oração sacerdotal dele, no capítulo 17 de João, ele diz: olha, Pai, eu fiz eles conhecer o teu nome, e eu vou fazer mais ainda, a fim de que o amor que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você pode aplaudir por essa palavra? Glória a Deus. Agora nós vamos, o amor de Deus nos enche, porque o Espírito mora dentro de nós. Como diz o versículo, o amor de Deus nos enche, porque o Espírito mora dentro de nós. Amém? Amém. Só por isso. Se não fosse isso, a gente está ferrado. Amém. Ele só mora em mim porque o Espírito Santo, através do Espírito Santo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito. Glória a Deus. Eu queria, se puder, Júnior, por favor, deixa esse versículo fixado aí. Romanos 5:5. Só para a gente nunca esquecer. Por que, irmãos? A esperança, eu queria ver a igreja lendo esse versículo. Vai lá, 1, 2, 3 já. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que Deus foi colocado. Eita! É uma ação interna do Espírito Santo. É Ele. Foi o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, esse amor derramado através do Espírito Santo. Por isso que Jesus avisa, lá em João capítulo 16:7, ele diz: Pai, é melhor eu ir embora, porque se eu não for, o Espírito Santo não habita neles. Ele disse para Jesus assim: eu vou, Pai. Eu vou, é melhor eu ir, para que o Espírito Santo venha e habite na sua igreja. Essas ações do Espírito Santo, quais são essas ações, Lúcia, do Espírito Santo? Esse Espírito que está conosco, que nos move, que nos dá alegria, que nos dá fé, que movimenta o amor de Deus quando a gente quer esfriar. Sabe, muitas vezes dá aquele desânimo, vem aquele desânimo, é normal, nós estamos aqui. Mas de repente nós sentimos como se uma injeção de ânimo foi dada em nós e a gente levanta e diz: não vou ficar prostrado. Isso é o Espírito Santo. Amém. Olha agora para o seu irmão e diz: em ti. É em ti. A ação dele que vem sobre a tua vida. Glória a Deus. E quais são essas ações? Nós vamos destrinchar. Primeiro, a ação do Espírito Santo é de convencer o mundo.
A Bíblia diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo, né? João capítulo 16, 8. Ele vem e ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier sobre a tua vida, ele vai te convencer. Então a ação do Espírito Santo, ele atua no coração humano, mostrando o erro do pecado. A ação do Espírito Santo, ele atua no coração do homem, ou da mulher, do humano, convencendo você que você é um pecador. Aí, ó, do pecado. E aí ele vem, a realidade da justiça de Deus, ele começa a mostrar para você. Por quê? A justiça de Deus, ele veio em carne, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi morar com o Pai e ele vai voltar. É a convicção da igreja isso. O Espírito Santo traz essa justiça de Deus para as nossas vidas. E aí depois vem da justiça e do juízo final. A certeza do juízo final, o Espírito Santo traz no nosso coração. Foi o que eu tive quando eu estava deitada. Ih, digo, pronto, ferrei-me. Né? Porque eu estou aguardando Jesus. Se eu partir dessa vida, eu vou estar com Ele. E se Ele voltar, eu vou estar com Ele. Eu tenho que ter essa certeza. Essa é a minha certeza, porque eu não quero passar por esse tribunal. Esse tribunal branco, né, que a palavra de Deus diz, que todos nós, não lembro mais ou menos onde é que está, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta da nossa vida. Algumas Bíblias diz tribunal, outras diz todos nós vamos comparecer perante Cristo. Vamos estar diante dele. E ele vai requerer de nós. Isso é do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem convencer a gente de que eu preciso estar pronta. Eu preciso que Jesus venha com o seu sangue e perdoe os meus pecados. E eu preciso crer nisso. Porque o Espírito Santo vem me convencer disto. De que Jesus está comigo. De que os meus pecados foram perdoados. E eles serão perdoados se eu pecar. Porque estamos aqui ainda. E quando a gente chega em casa, a gente peca e amanhã a gente peca. Mas o Espírito Santo, foi através dele que o amor de Deus foi derramado no meu coração. Ele me convence, eu pequei. E a gente sabe exatamente quando a gente peca, sim ou não? Todo mundo está alienado? Não. Todo mundo sabe quando peca. Em alguma coisa a gente sabe. Isso aí é a ação do Espírito Santo te convencendo que tu pecou. Aí tu corre, pede socorro e o amor está ali sendo derramado no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Então a ação do Espírito Santo é convencer. E depois é capacitar. Diga capacitar. A igreja. E você é igreja e eu sou igreja. Então ele vem capacitar a igreja. Em 1 Coríntios 12 e 11 diz: mas um só, o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Ele vem capacitar cada um de nós individualmente. Eu não posso pegar no paletó do pastor André e sair correndo, me ensine isso. O Espírito Santo nos capacita. Ele capacita a sua igreja. Ele distribui dons e coragem para que a igreja faça a obra de Deus sem depender de força humana. Olha que coisa linda. Mas rapaz, aquela igreja ali, vão comprar o templo deles,
né? Porque nós não dependemos de força humana, nós dependemos da força do Senhor, do poder de Deus. Fique preparado, viu? E vai ter o culto de abertura que Deus vai dar aqui a gente, em nome de Jesus. Você está orando porque eu estou. Aleluia. Nós não dependemos de força humana, nós dependemos da força do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que capacita a igreja, é o Espírito Santo também. A ação dele é produzir o fruto, porque o fruto não se fabrica não, meu irmão. É o Espírito Santo que produz, ele molda o nosso caráter diariamente, gerando o quê? Vamos lá para o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a Bíblia diz que contra essas coisas não existe. Não há lei contra essas coisas. Quem é que gera isso dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Está sem amor, ele gera. Está sem alegria, ele gera. Está sem paz, ele gera. E assim vai. Lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito, ele não é fabricado. Ele é moldado, ele é gerado no nosso caráter diário. Gerando tudo isso em nossas vidas. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo, ele convence o mundo, ele capacita a igreja, ele produz o fruto e ele consola. Aleluia. A gente sempre escuta, né? O Espírito Santo, o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Ele vem para nos consolar e vem para nos ensinar. Você já leu a Bíblia e tem texto que você vai ler e diz: oxi, eu já li a Bíblia toda e eu nunca vi esse texto. Acontece isso com você, porque acontece comigo. Todo ano eu leio a Bíblia e esse ano eu estou lendo e ouvindo. E tem texto que eu digo: o pastor André está lá e fulano gerou ciclano. Eu vejo o nome e digo: oxi, eu li a Bíblia o ano passado, nunca vi o nome desse camarada. Né? Acontece, o Espírito Santo traz a clareza na nossa vida. Olha, eu já li a Bíblia várias vezes, mas um texto lá em 1 Crônicas, eu acho, capítulo 7, esse ano eu lendo, eu vi uma moça lá, que em lugar nenhum o nome dela é falado. A gente não vê nem ninguém imitando, a gente vê muitas Esther, muitas Anas, né? Muitas Déboras, mas muita Ruth, né? Até Noemi. Mas essa moça, não lembro o versículo, mas é em 1 Crônicas, capítulo 7. Ela é filha de Efraim, ou é neta de Efraim. Ela se chamava Xerra. E a Bíblia diz que ela construiu cidades. Foi uma moça forte. O pai tinha perdido 2 filhos por causa de roubo de gado. Estava aquela agonia na casa dessa moça. A Bíblia diz que depois ele tem outro filho, mas essa moça se fortificou, ela cresceu e ela construiu cidades. E construir cidade naquela época não era mulher não, querida, era só homem, a gente só vê homem. E eu disse: meu Deus, eu já li a Bíblia tanto, nunca vi o nome dessa moça. Está lá, lê o capítulo 7 de 1 Crônicas. Se não for na primeira, é na segunda. Mas está lá o nome dela. Então o Espírito Santo vem trazer essa clareza. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. O Espírito Santo não entrega diploma, não. Ele abre os nossos olhos para a verdade e mostra onde ela toca em nossos corações. Glória a Deus, porque esse Espírito veio sobre nós.
A esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que te foi dado. Diga, foi-me dado. Aleluia. Ainda tem outra, né? Quando a gente se converte, a gente é muito tímido para orar. E às vezes a gente não ora muito. A gente já tem uns anos de igreja. E se chamar a gente para orar na frente, a gente cai. De tanto medo. Mas a Bíblia diz que Ele está para nos ensinar. Romanos 8, acho que 8, 26, 8, 16, não lembro. Mas diz assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você for chamado para orar, não diga assim, eu não sei, não vou. Venha-se embora que o Espírito Santo ora por você. Enquanto você está procurando a palavra, ele vai dizendo, vai assim, ora assim, diz assim, abençoa, liberta, cura. Ele vai te ensinar, porque ele está aqui para nos ensinar. Essa é a ação do Espírito Santo. Diga, ele veio para me ensinar. Aleluia. E essa hora, jejuar, ninguém sabe. Ninguém se converte sabendo jejuar. Gente, a coisa mais difícil é jejuar, sim ou não? Mas a gente faz. A gente fica sem uma refeição. A gente fica sem 2 refeições. A gente fica sem 3 refeições. A gente fica 24 horas sem refeição. Mas tudo pela força do Espírito Santo de Deus. E lê a palavra. Eita, parece 200 coisas para a gente não escutar o pastor André lendo a palavra. Não é? Mas o Espírito Santo diz, vem para cá, tu vai ouvir. Porque somente a ação do Espírito Santo nos faz isso. Porque de nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A gente não. Só o sangue de Jesus que veio e nos redimiu. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele leva para Deus todas as nossas necessidades. É o Espírito Santo, escute essa. E lembre-se sempre, é o Espírito Santo que faz ligação da terra com o céu. É Ele que faz a ligação da terra com o céu quando você está orando. Com as suas palavras, que você acha que não sabe orar. Porque tem gente que só sabe orar e fala assim, ó Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Né? Tem gente que ainda quer orar assim. Não. Quando nós oramos, do jeito que a gente ora, do jeito quando a gente se converte, a gente não sabe nem dizer nada para Deus, mas o Espírito ajuda a gente, porque Ele está aqui na terra para nos ensinar. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não tenha dúvida disso, porque a esperança não traz confusão. O amor de Deus, a Cláudia está rindo, né, Cláudia? Cala a boca, não vou dizer. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito. Só quem sabe é eu, tu e Laura. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Somente Ele, somente o Espírito. Não deixe, não entristeçais o Espírito, a Bíblia diz. Não entristeça o Espírito. Ele está com você. Eu vou terminar daqui a pouco. Porque da vontade, foram 3 temas que eu trouxe aqui. A esperança, que tem muita coisa. O amor de Deus, que é mais coisa ainda, é a Bíblia toda. E o Espírito Santo sobre nós, que é muito mais. Mas da vontade da gente ficar. E eu vou terminar com esse versículo, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Quase terminar, peraí. Que diz assim, é com ciúmes, escute isso. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar
em nós. Não é, eu estou falando do ciúme doentio que a gente tem, não. Pelo marido, pelo namorado, não. Mas é o desejo constante de retomar nossas vidas para Deus, do Espírito Santo. Então ele tem ciúme de você. E que bom! Que bom! Ele anseia voltar constantemente e estar em teu coração. Por isso que a Bíblia diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. E aí, 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz assim, acaso você não sabe que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que está em vós, diga em mim, o qual você tem da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Você pertence a Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo e você não pertence a você mesmo, não. Você pertence a Deus. Não sois de vós mesmos. Você lê 1 Coríntios 6, 19, está escrito. Se puder botar aí, Júnior. 1 Coríntios 6, 19, para a igreja ver. Acaso não sabeis que o vosso corpo, a gente cita isso tão bonito, né, às vezes, né? É, né? Acho que é. Acaso não sabeis que o vosso corpo, eu vou ler aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, isso é morada do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Você não tem ciência disso? É com ciúme que ele quer retomar a casa. É com ciúme que ele quer voltar para o lugar que ele é. Aleluia. Falar do Espírito Santo é muita coisa boa, que não dá vontade da gente soltar a Bíblia, não dá vontade da gente parar de pesquisar o Espírito Santo que a gente não entende, mas cremos. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito. Glória a Deus. E aí, a Bíblia termina lá no finalzinho. Eu gosto que quando eu estou preparando as minhas pregações, eu olho o que Apocalipse diz. O que Apocalipse diz? Já lá no final, o último capítulo, versículo 22 de Apocalipse, já quase, o versículo 17. E nós vamos terminar com isso. Você pensa que você não é nada? Mas Jesus termina a palavra 22, 17 de Apocalipse dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a igreja. Aleluia! Nós estamos ligados a Ele o tempo todo, porque é o Espírito e a igreja que vai dizer, vem. E quem tiver sede, venha. Nós estamos neste mundo e somente através do Espírito Santo a igreja proclama Jesus Cristo e diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Somente através do Espírito Santo a igreja diz, venha, se converta, volte ao Senhor. O Senhor está para vir e Ele quer te levar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Não se aparte, não deixe, não entristeça. Ele te ama, Ele te quer. Você é um templo, você é morada do Espírito Santo. Bora ficar de pé, vamos terminar, senão a gente não termina. O Espírito e a noiva dizem, vem. Eu nem ia gritar, né? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Pode botar a mão, o pessoal vai vir aqui, sei lá, para cantar. Mas você pode, bota a mão no teu coração, começa a agradecer, começa a dizer, Jesus é tudo isso mesmo, Jesus, eu tomo posse, Jesus. Agora eu entendo, Jesus, porque muitas vezes a tristeza vem e quer ficar, porque eu sei que com o Espírito Santo até a tristeza salta de alegria.
Com o Espírito Santo, o poder de Deus me renova. Diga para Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diga: Jesus, Jesus, eu te sinto dentro de mim. O Espírito Santo está aqui, Jesus. O Espírito Santo mora e eu quero que Ele permaneça, porque é Ele que me ensina, porque é Ele que me faz orar, porque é Ele que me consola, porque é Ele que me convence do pecado, aleluia, da justiça e do juízo. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. O restante Ele faz. Salvar a tua família Ele vai fazer, mas cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual. Não deixa o diabo arrebatar esta paz, esta paz, esta paz que penetra a tua alma. Oh Jesus, glória a Deus. Nós amamos a ti, Jesus.